Amém, obrigada. Obrigada, Thaís, pelo convite. Toda a igreja de Novo Hamburgo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. É sempre um privilégio para mim estar servindo a Deus. Com muita alegria assim que eu recebo esse convite, porque é de fato um privilégio poder servir ao nosso Deus. Amém? Baixa a cabeça, vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida, te agradeço pela tua bondade, te agradeço por estar aqui essa noite, Senhor. Pai, a palavra que eu vou compartilhar é algo que tu falaste ao meu coração, que tu ministrou a mim, que me trouxe cura e consolo. E eu te peço que da mesma forma, Senhor, tu ministre o coração dessas mulheres, trazendo a elas a mesma cura e o mesmo consolo que tu trouxe a mim, Senhor. Usa-me, Deus, nas tuas mãos. Teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir em nosso meio, Senhor. Queremos a tua presença, Pai. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quando a Thaís me pediu para falar aqui, para compartilhar um pouco de alguma experiência com Deus, eu não tenho dúvida que se fosse rebobinar a fita da minha vida, rebobinar a fita já entrega um pouco a idade, né? Essa geração nem sabe o que é rebobinar, eu acho, né? A geração mais atual, assim. Mas, enfim, se eu fosse olhar novamente para a minha história de vida e fosse fazer pequenas pausas nela e olhar, eu acho que eu veria Deus em vários momentos dizendo: minha filha, minha graça te basta. Estela, a minha graça te basta. Acho que Deus, em vários momentos, esteve ali falando isso para mim. E está lá em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. As pessoas têm muitos desejos de mostrar para os outros que elas deram certo, que elas souberam fazer escolhas acertadas. Então elas se esforçam, elas estudam, elas se empenham e às vezes as coisas não saem como planejado. A faculdade já não vai tão bem, ou até se forma, mas na hora de conseguir um emprego as coisas não saem bem como o planejado. As coisas fogem um pouco do controle. Ou aquele relacionamento que no início parecia que ia ser maravilhoso, acaba não indo tão bem. E muitas vezes as pessoas se frustram, se abatem, e se frustram muitas vezes com elas mesmas, com as expectativas que elas criaram, que elas colocaram. Tinham certeza que estavam fazendo as melhores escolhas, estavam empenhadas em acertar, buscaram bons conselhos, investiram em conhecimento, fizeram escolhas inteligentes pela sabedoria humana. Mas de repente se veem infelizes. E as coisas não saíram como a expectativa dela. Desde sempre, eu tinha uma certeza nessa vida, que eu queria ter muitos filhos. Eu tenho 4. E os meus pais tiveram 3. E eu achava pouco, porque os meus irmãos são mais velhos do que eu e tinham com quem brincar, porque eram 2 homens, mas eu não tinha com quem brincar. Então eu achava que tinha que ter mais, que estava faltando gente. E eu sempre gostei muito de brincar de boneca. Eu lembro do Natal de 87, quando eu ganhei aquela boneca, o meu bebê. Eu lembro da cena, assim, eu parada, aquela caixa quase da minha altura na minha frente, e eu olhando assim, encantada. E eu brinquei muito com aquele meu bebê. Era aquele meu bebê para cima e para baixo. Caía a cabeça, a mãe mandava consertar a boneca voltava, e caía a cabeça e voltava. Enfim, de tanto que eu usei aquele meu bebê, brinquei muito com ele. Sobre profissão, eu oscilava. Às vezes eu queria ser professora, às vezes eu queria ser juíza. Mas a certeza que eu tinha era que eu queria ser mãe. E ser mãe, ao ser mãe, me tornei professora, me tornei juíza, me tornei enfermeira, me tornei tantas outras coisas, cozinheira, me abriu porta para muitas oportunidades, exercer muitas profissões diferentes. Mas eu também, logo que me tornei mãe,
Quis mostrar para todos na minha volta que eu sabia o que eu estava fazendo, que eu dava conta, que eu era uma boa mãe, que eu nasci para fazer isso. No íntimo eu sabia que eu nasci para fazer isso. Mas nasceu meu primeiro filho, uma gravidez tranquila, um parto normal, um nenê de mais de 4 quilos, nasceu sem anestesia, num parto tranquilo. Eu amamentei por mais de 1 ano e meio, eu criei ele sem telas, eu fiz tudo aquilo que eu achava que era minha obrigação, que eu devia fazer. Mas em meio a tudo isso, eu tive desafios. Desde o início eu tive momentos que eu pensei em desistir. Desistir como? Não sei. Depois que tu te torna mãe, não tem muito para onde correr. Mas eu lembro da hora que eu estava parindo lá, o Lucas, que é o mais velho. As pessoas que estavam ali na sala de parto só ouviam o exterior, né? Eu falava assim, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Mas no interior eu estava pensando, me perdoa que eu inventei de ter essa criança sem anestesia, não me deixa morrer aqui, pelo amor de Deus. Tem misericórdia da minha vida. Ali foi o início da trajetória. E quando todos os bebês recém-nascidos dormiam na maternidade, o meu decidiu colocar a maternidade abaixo, com menos de 6 horas de vida. Ele urrava naquele hospital. Ele berrava naquele hospital de um jeito que a enfermeira, na maior das boas intenções, veio: mãe, eu posso dar um nazinho para ele? Eu disse, dá o que tu quiser. Dá o que tu quiser para ele, pelo amor de Deus, essa criança para de chorar. E ela foi dar o copinho com nã e ele deu um soco, o copinho com nã voou, caiu nã para tudo. E ela disse, acho que ele não quer, eu também acho. Se tu está dizendo, eu também acho. E ali, estava iniciando a minha jornada na maternidade. Em casa, igual, ele não dormia mais que 40 minutos, nem de manhã e nem de noite. Hoje a gente já ouve falar muito, mas há 13, quase 14 anos atrás, quando eu estava grávida, não se ouvia falar de alergia à proteína do leite. Não, o máximo que a gente sabia era de refluxo, mas era assim também uma coisa bem distante. E meu pai até brincava, quando eu era solteira, que ele ia comprar uma vaca para ter em casa, porque eu tomava leite. Nessa época, eu estava tomando 3 litros de leite por dia. Era muito leite, eu tomava leite feito água. E vocês podem imaginar, eu estou colocando aqui só situações físicas, da parte palpável da maternidade. Mas tinha todo um emocional envolvido, nesse pós-parto, nesse primeiro filho. E com tudo isso acontecendo, não foi fácil. E o meu castelinho da tão sonhada maternidade, ele foi ruindo, coluna após coluna. E o sentimento de incapacidade foi tomando conta da minha vida. Inocente, né? Porque eu não sabia que essa era a parte fácil da maternidade. Que fraldas cheias, que o peito vazando, que as olheiras não eram nem de longe a parte difícil. E assim foi. Cada nova fase, cada nova etapa era uma onda que me cobria e me derrubava. E eu pensava, Deus tem misericórdia. Eu não nasci para ser mãe, eu não consigo, Senhor, eu reconheço que eu não tenho capacidade para isso. E eu olhava aquelas mães maravilhosas na minha volta, e eu buscava conselhos, eu lia todos os livros publicados sobre maternidade. E o nosso texto base hoje é sobre a graça de Deus. E eu vou fazer aqui um link com algumas histórias que Deus falou comigo ao longo da jornada. A gente vai começar lá no Antigo Testamento, em Juízes 6 e 7. Vocês não precisam abrir, podem ler, ficar de tema de casa. Juízes 6 nos conta a história que o Senhor permitiu que os midianitas e os amalequitas atacassem o povo de Israel em decorrência dos seus atos de maldade. Então, cada vez que o povo de Israel plantava, os midianitas iam lá e destruíam tudo. Destruíam a plantação, destruíam o gado, destruíam as ovelhas e deixavam o povo sem suprimento algum. O povo, debilitado, clamava ao Senhor. E eles clamavam a Deus e Deus acudia a eles. Passava um tempo, eles se esqueciam do Senhor de novo e isso se repetia. Eles entravam em desespero, clamavam a Deus, Deus ajudava eles e isso se repetiu. Juízes 6:12 diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a ele, a Gideão, e disse:
Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como eu posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão mandou chamar todas as tribos. Mandou mensageiros. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha procura lá a tribo de Manassés, não tinha como. Ele mandou mensageiros atrás da tribo de Manassés, de Azer, de Zebulon, de Naftali. E todos saíram para se encontrar com ele. De madrugada, eles se preparando. E o Senhor diz para Gideão em Juízes 7:2: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Mas Gideão foi lá e fez o que nós faríamos. Ele fez a parte dele. Ele analisou, ele arquitetou e ele convocou todas as tribos. Mandou que chamasse as tribos mais distantes, os soldados mais experientes e que não faltasse ninguém. E ele conseguiu, com todo esse empenho, reunir cerca de 32 mil homens. Era muita gente. Então Deus olha para aquela situação e diz para Gideão mandar embora os medrosos e tímidos. Outra versão diz: os assustados e com medo. Eles estavam indo para uma guerra, era óbvio que tinham pessoas assustadas e com medo. Voltaram 22 mil homens. Ficaram apenas 10 mil. E o Senhor diz: ainda há homens demais. E ele ordena que todos que se abaixarem para tomar água, Gideão deveria mandar embora. E somente 300 homens não se abaixaram. Todo o resto foi embora. O que chama a minha atenção aqui é que algumas vezes a gente está como Gideão, no versículo 13. Se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão as coisas maravilhosas que os nossos pais, os nossos avós, os pastores mais velhos falaram sobre casar, ter filhos e construir uma família? E agora a gente está vivendo essa desgraça. Ele nos abandonou, ele nos entregou aos midianitas. E então, quando Deus ordena a Gideão para que ele vá e salve o povo, mais uma vez, Gideão reage como a gente. Ele responde: Senhor, como eu posso libertar Israel? Como eu posso salvar a minha família? Eu, Senhor, como eu? Talvez você diga: eu vim da pior família, os meus pais eram separados, eu não recebi uma educação devida, como eu poderei fazer algo? Eu sou a pessoa menos indicada para ajudar alguém. E o que Deus responde? Para Gideão e para todas nós: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Amém? Mas aí o que a gente faz? A gente não confia em Deus. A gente não confia na ajuda que Deus está disponibilizando para nós. A gente ouve Deus, a gente fala com Ele, a gente recebe uma direção diretamente dEle e recrutamos soldados mais experientes. A gente começa a pedir ajuda por todos os lados. A gente liga para todas as tribos. A gente manda chamar todo mundo. Eu quero saber da experiência de cada um. A gente vai ouvir uma pregadora no YouTube que a gente acha que vai ter a solução. A gente quer que cada um some, que cada um acrescente, para que então eu consiga vencer como o Senhor está falando. Mas a gente não acha que isso está errado. Na nossa ânsia de ver acontecer a vitória que Deus prometeu, a gente acha que essa é a nossa parte.
que estamos nos preparando. Até que Deus diz: para, Gideão, para Ana, para Cláudia, para Joana, para Maria, para Estela. É muita gente. Se eu deixar, tu vais pensar que venceu sem a minha ajuda, que venceu no próprio braço. Que tu venceu com base na tua capacidade. E Deus disse para Gideão: se eu deixasse, vocês iam pensar que venceram sem a minha ajuda. Vocês poderiam pensar que foi na força de vocês, no empenho de vocês, na dedicação de vocês. E aí a história de Gideão segue, ele vence a luta com 300 homens. Por quê? Porque a graça de Deus nos basta. Amém? Vira para quem está do teu lado e diz aí para ela: a graça de Deus te basta. O sofrimento faz parte do chamado, porque ele nos traz uma consciência de que nós precisamos de Cristo. Eu gosto muito dessa frase. Essa frase tomou meu coração, eu nunca esqueci dela. O sofrimento faz parte do chamado, porque ele me traz a consciência que eu preciso de Cristo, que eu não vou fazer por mim mesma, e que a graça dele me basta. Gideão havia sido chamado, mas ele passou por momentos difíceis. Ele era um homem inexperiente e ele tinha um complexo de inferioridade. Mas talvez você não se sinta assim. Talvez você seja mais como o experiente Pedro. Pedro sabia o que estava fazendo quando jogava as redes. Ele não era um pescador novato. Ele era o dono do negócio. Jesus era carpinteiro. Pedro era pescador. Aqui em Lucas 5 diz assim, ó: certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Pedro responde: mestre, eu já tentei a noite toda. Eu sei o que eu estava fazendo. Eu faço isso todos os dias. Mas porque é tu que está falando, eu vou jogar. Eu vou jogar as redes outra vez. Eu fico imaginando o Pedrão dizendo tipo assim: eu vou te mostrar que não dá. Eu vou te provar que tu está errado. Eu vou fazer só para tu ver que não funciona. Parece eu, quando eu já tentei fazer a impressora funcionar 15 vezes. E aí eu estou desistindo, aí eu chamo o Timóteo e eu digo: pelo amor de Deus, faça a impressora funcionar. E aí ele me diz assim: é só apertar o botão verde. Não sei o que tu não consegue. E aí eu olho para ele, que nem Pedro, assim: só apertar o botão. Então espera. Olha agora, olha que não funciona. Daí eu vou lá e aperto, e o negócio, tec, 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 imprime a folha. Eu já fiz 500 vezes, aí eu fico com aquela cara, que eu acho que é a cara que Pedro ficou assim, né? Tentando explicar o inexplicável. Tipo, eu já tinha feito isso, não funcionava. Aí eu brinco com ele: é a tua presença, tu tinha que estar aqui, é a tua presença que muda tudo. Pedro também foi provado naquilo que ele foi chamado, naquilo que ele sabia fazer. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser como crianças, não é porque as crianças não pecam, não é porque elas são inocentes, puras,
Porque crianças bem pequenas já mostram ali o Adãozinho, já batem no amiguinho para tirar um brinquedo, bem pequenininhos ainda. O pecado já é revelado no coração deles, já é inato ao ser humano. Nós temos que ser como crianças, porque elas são dependentes dos pais. Elas são dependentes para viver, para se mover e para existir. E não é uma mera coincidência com um versículo bíblico que diz que por Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós devemos ser como as crianças, na dependência do Senhor. Eu tive momentos que eu lutei com o anjo. Momentos de incapacidade que pareciam tomar conta da minha vida. E eu não estou falando sobre fralda, sobre amamentação e sobre noite sem dormir. Mas de momentos que eu fiquei cara a cara com o meu pecado, com a minha carnalidade, com a minha falta de amor, com a minha falta de paciência, com o meu próprio temperamento tomando conta e dirigindo as minhas atitudes e as minhas ações. Momentos esses que eu clamava e que eu pedia para o Senhor um toque dele. Que eu dizia: Senhor, eu sei que um toque teu muda a minha mente, eu sei que um toque teu muda a minha maneira de pensar. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia daqueles que convivem comigo. Me muda, Senhor. Muda o meu temperamento, eu sei que tu é capaz de fazer qualquer coisa, me muda. Eu lembro de uma vez no gabinete do pastor que eu disse assim: Paulo disse que pediu 3 vezes que o Senhor tirasse o espinho da carne dele, mas eu já pedi muito mais. Eu já pedi muito mais vezes que Deus me mude. Porque não é legal ser uma mulher brava. Um homem bravo é uma coisa mais natural, é uma coisa mais aceitável. Mas uma mulher brava não é legal. E aquilo me doía, e eu sei que doía nos outros, me machucava, mas machucava os outros. E eu precisava, disse para o pastor naquele dia: eu preciso que Deus me transforme. E o pastor orou por mim e me mandou para casa. E nada aconteceu. Mas eu continuei buscando a Deus lá no secreto, buscando a Deus, eu e Ele. Cada vez que eu errava, eu me prostrava, eu buscava, eu pedia a Deus: me socorre de mim mesma, me ajuda. E foi no interior da minha casa, ali, prostrada, clamando, que Deus falou comigo, pedindo que Ele me mudasse, que Ele falou comigo. Que assim como Paulo levou o seu espinho na carne até o final, eu levaria o meu temperamento ruim até o final. Mas que ainda assim, a graça dele me basta. E eu lembro de orar e dizer assim: mas Deus, eu peco por causa desse temperamento. Eu peco. E a resposta dele foi de novo: aonde abundou o teu pecado, superabundou a minha graça. Eu quero te convidar a ficar em pé. Baixa a tua cabeça. Fala com o Senhor agora. Talvez só tu saiba aonde é esse ponto da tua vida, onde é essa luta que tu estás enfrentando. Qual a batalha tem sido travada na tua casa? Talvez é um esposo que bebe. Talvez teus pais não conheçam a Cristo. Talvez seja um problema com teus filhos. Talvez seja um temperamento difícil. Eu não sei. Pode ser um pecado, ou pode ser uma depressão, algo que te aprisiona, algo que tu está tentando vencer, mas que tu não tem êxito. É Deus quem capacita. As pessoas precisam ser salvas, e elas serão salvas pelas palavras da tua boca, pelo teu bom proceder. A graça revelada na cruz nos impulsiona a falar dela. Nós não podemos tornar essa graça vã.
Nós precisamos valorizar e trabalhar pelo Evangelho. Valorize a graça e pare de valorizar as tuas limitações. Para de valorizar os teus erros. Reconheça o que Deus fez por ti naquela cruz. Valoriza. Vive de modo digno do Evangelho de Cristo. Vive conforme essa graça. Não é que Gideão não tinha que fazer nada. Ele tinha que chamar o povo. Se ele não tivesse chamado o povo, ele não ia ter nem os 300. Ele fez a parte dele. E talvez você esteja fazendo a sua parte, com dedicação, e não está vendo acontecer. E parece que até aquilo que tu tem está sendo tirado. Só que Deus conhece o tempo e o modo. Pedro já tinha feito a parte dele exaustivamente. E talvez você esteja como ele, querendo lavar as redes, pensando em desistir. Mas Jesus te diz, vai outra vez. Insiste, continua, vai mais fundo. E foi isso que Deus fez comigo. Eu sempre falei que eu queria ter muitos filhos e que eu nasci para ser mãe. Quando perguntada do futuro, o meu desejo era uma casa cheia de filhos. E eu pensava, esse é o meu dom. Eu não sei cantar, eu não toco nenhum instrumento, eu sou tímida para falar e eu não sei fazer nada manual. A única vez que eu fui bordar uma toalhinha de ponto cruz, eu levei 4 anos para terminar. Mas eu pensava, mas um botão de camisa eu sei pregar. Cozinhar, eu cozinho. Eu nasci para ser mãe. Eu amo crianças, esse é meu chamado. E como Pedro, eu fui provada naquilo que eu achava que eu sabia fazer. Naquilo que eu pensava que eu era forte. Eu fui tentada inúmeras vezes a fazer do meu jeito, na minha força. E Jesus nos ensina, diante das tentações, a abrir mão do nosso querer em favor daquele que nos enviou. E foi num dia em que eu estava chorando e lavando as minhas redes. Um dia bem difícil. Que ele se aproximou de mim, pôs a sua mão no meu ombro e pediu para entrar no barco comigo. Esse dia mudou completamente a minha forma de maternar. Jesus, chorando a minha dor, me disse, abraçado em mim, que como Gideão, eu nunca devia me sentir inferior, que eu tenho lutado contra a minha natureza e que isso não é fácil, mas que Ele me ajuda, que Ele vê a minha luta e o meu esforço para incutir nas crianças a palavra dEle. E por fim Ele me disse, Estela, os conselhos são bons, os livros ajudam, mas eu te digo que eu sou contigo e sou eu quem te orienta. Assim como Gideão mandou chamar todos os exércitos, eu procurava me cercar de boas conselheiras. Eu acumulei pilhas e pilhas de livros sobre criação de filhos. E no entanto, no primeiro filho, eu já estava lavando as redes. Quando Jesus chegou, eu já tinha empenhado todo o meu dom, toda a minha força, todo o conhecimento, executado toda a teoria que eu conhecia. E naquele momento eu estava lavando as redes. Eu estava desistindo. Jesus sentou do meu lado, tocou meu ombro, pediu para entrar comigo no barco. E desse dia em diante tudo mudou. Hoje é o dia que Jesus quer entrar no teu barco. Talvez você já conhece Jesus há muitos anos, mas falta obedecer a Ele. Falta dar ouvidos para aquela voz que te diz, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele disse para Pedro ir mais fundo. Vai mais fundo, vai mais profundo. E é isso que Deus tem para nós essa noite. Ele quer que a gente vá mais fundo, que a gente vá mais profundo, que a gente busque a Deus mais e mais, e que aí a gente ouça o que Ele quer nos falar, o que Ele está dizendo para cada uma de nós. Quando Timóteo me dava um cartão, meu amado
me entregava um bilhetinho, às vezes na saída da igreja, no final do culto. Eu entregava para o pastor, pedia para ele ler para mim. Claro que não, né? O que eu fazia? Eu queria estar no secreto, eu queria abrir aquele ali, queria ler e reler, e ler de novo, e tentar entender o que o meu amado está me dizendo. Por que ele usou essa palavra, o que ele quis dizer com isso? E por que a gente espera que a palavra de Deus, o pastor leia para a gente, o pastor nos explique? Por que a gente não senta com a palavra de Deus e lê? Porque eu já sabia de cor o que estava naquele cartão, naquele bilhete, e eu lia de novo. E aquilo era consolo para mim. Timóteo morava em Porto Alegre, eu em Novo Hamburgo, a gente não se via sempre. Não era como hoje, não existia o WhatsApp. Então, muitas vezes, o contato que eu tinha com ele era o que ele me mandou na semana passada, no mês passado. A palavra de Deus está ali conosco todos os dias. E a palavra diz que ela se renova todos os dias. Que a gente leia a Bíblia como quem quer ouvir o que o amado está dizendo para a gente. Eu ficava ansiosa para ter esses momentos. Para sentar, para ler, para ter um tempo sozinha. E da mesma forma, Deus quer ter esse tempo conosco. Amém? Baixa tua cabeça. Vai para tua casa hoje e busca o Senhor. Busca o que Ele quer te falar. Busca o que Ele tem para dizer para ti. Ele quer falar contigo. Ele diz nessa noite: eu sei a luta que tu está enfrentando, deixa eu entrar aí no barco. Eu sei o que tu está passando, só que a minha graça te basta. Talvez algumas situações não mudem, mas Ele nos muda, Ele nos consola, Ele nos abraça. E Ele quer estar conosco mais profundo, mais íntimo. Senhor Deus, obrigada pelo Teu consolo. Senhor Deus, obrigada pela Tua graça. Manifesta ainda mais a Tua graça. Deus, eu oro por estas mulheres aqui essa noite, Senhor. Eu te peço, Deus, que elas possam te perceber a Tua presença no dia a dia delas, amanhã, quinta-feira, no meio da tarde, em coisas comuns, em tempos comuns, Pai. Que a Tua graça seja manifestada quando a esperança delas estiver indo, Senhor. Naquele momento que o desejo delas é lavar as redes e desistir e deixar para lá, que Teu Espírito Santo as anime, derrama sobre elas ainda mais a Tua graça, mas as faz ver a graça que Tu tens derramado. Dá mais fome de Ti, Senhor, mais fome da Tua palavra. Fecha os ouvidos para os conselhos do mundo, Senhor. Dá a elas uma fome insaciável de estar contigo, de querer te conhecer mais e mais, Pai. Sabendo, Deus, que a Tua graça nos basta e o Teu poder se aperfeiçoa quando fraquejamos, Pai, quando somos fracas. Que nós pecamos não querendo pecar, mas que nós temos o consolo que aonde abundou o nosso pecado, superabunda a Tua graça, Senhor. Que dessa forma, Pai, vigiemos e não tornemos a Tua graça barata, vã, Senhor. Mas nos dediquemos e nos empenhemos, Senhor, em viver do modo digno do Evangelho de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada irmã aqui nessa noite, Pai. Peço, Deus, que durante esses próximos dias Tu traga um renovo sobre a vida delas, Pai. As lutas que elas têm enfrentado, Senhor, que Tu conheces e vê o choro de cada uma, Pai. Aquele choro secreto, aquele choro que ninguém vê, Senhor, que Tu vê, que Tu limpa essa lágrima, Senhor. Que elas possam estar recebendo no mais íntimo do coração delas essa noite o Teu abraço, o Teu toque e o Teu consolo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai. E eu Te agradeço, desde já, porque Tu és um Deus fiel. Amém. Amém. Amém.